Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos então agora para o bloco da biologia, da botânica, que se refere à histologia vegetal. Ou seja, é a área dos estudos dos tecidos vegetais. Perfeito? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos os tecidos vegetais divididos em dois grandes grupos. Nós temos os meristemas e os tecidos adultos. Tudo bem? Os tecidos meristemáticos, por sua vez, são divididos em meristemas primários e secundários. E os meristemas adultos são divididos em revestimento, parenquimático, sustentação, condução e estruturas secretoras. Tudo bem? Essas imagens que vocês estão vendo no fundo aí são algumas imagens minhas que eu fiz em alguns trabalhos que eu já realizei. Até porque eu trabalhei com essa parte de tecido vegetal uma boa parte da minha vida. Beleza? Então vamos lá. Inclusive, essa é a área que eu fiz doutorado, né? É a área de anatomia vegetal, é a área que eu trabalhei bastante. Vamos lá então. Em relação às características gerais, os meristemas, eles apresentam as seguintes características. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Em primeiro lugar, esses tecidos, ó, merisem, aqui, ó, significa divisão. Quer dizer, é um tecido que está constantemente se dividindo. Quanto às suas características, são células responsáveis pelo crescimento da planta. Vocês lembram que eu falei que tem dois grupos de tecidos? Os meristemas e os tecidos adultos? Os meristemas originam os tecidos adultos. Tudo bem? Em relação às características celulares, elas são células pequeninas, com paredes finas, flexíveis. O citoplasma é denso. Os vacúolos são pequenos ou ausentes. Ó, presta atenção. Pequenos ou ausentes ao microscópio óptico. Por quê? No microscópio eletrônico, você vai ver que ele pode apresentar vários vacúolos, mas todos pequenininhos que depois se fundem formando um único vacúolo central. Tudo bem? E os núcleos são núcleos volumosos, por quê? São células que estão constantemente se dividindo. Então, uma célula meristemática, por diferenciação, ela vai dar origem a uma célula adulta. Tudo bem? Por crescimento e diferenciação. Essas células, elas são responsáveis pelo crescimento, por exemplo, aqui os meristemas primários, tá? Meristemas primários são responsáveis pelo crescimento longitudinal do vegetal. Tudo bem? Os meristemas primários são encontrados no ápice caulinar, na gema apical, nas gemas laterais e nos ápices das raízes. Tudo bem? Lembrando que os meristemas primários, eles se originam de divisões ocorridas diretamente no zigoto. E eles têm uma capacidade que, quando uma célula divide-se em duas, uma célula permanece como meristemática e a outra vai se diferenciar. Perfeito? Então, os meristemas têm essa característica. Ele se divide, uma permanece como meristemática e a outra se diferencia. Dessa forma, eles conseguem manter a autoperpetuação. Tudo bem? De suas células. Então, aqui nós temos o seguinte. Meristemas primários, nós temos 4 meristemas primários. Tudo bem? 4. A protoderme, procâmbio, meristema fundamental e caliptrogênio. Esse é um desenho que eu passaria para vocês no quadro. Tudo bem? Então, ó, protoderme, procâmbio e meristema fundamental são encontrados tanto no caule quanto na raiz. O caliptrogênio, ele é encontrado exclusivamente nas raízes. Tudo bem? Então, ó, a protoderme, ela vai dar origem à epiderme, que é um tecido adulto. O procâmbio, ele vai dar origem ao xilema e floema primários, ou seja, os tecidos vasculares primários, e também ao câmbio intrafascicular. Vocês verão mais adiante. Tudo bem? O meristema fundamental, ele dá origem a parênquima, colênquima e esclerênquima, que são tecidos adultos. Tudo bem? E o caliptrogênio, ele vai formar essa partezinha que eu fiz em azul aqui no desenho, ó. O caliptrogênio, ele vai formar a coifa, que é um tecido que protege a zona meristemática na raiz.
Então, olha, presta bem a atenção, tudo bem? Ó? Presta bem a atenção. Presta atenção, olha só. No caule estão as gemas, pode ser a apical ou podem ser as laterais, que está em vermelhinho aqui. E na raiz, o meristema está nas gemas, perdão, não nas gemas, está na zona meristemática, perfeito? Então, esses são os meristemas primários. Meristemas secundários ou laterais. Primeira coisa, eles são responsáveis pelo crescimento em espessura. Eu costumo brincar que meristemas, eles funcionam como a vida de um homem, beleza? Se divide assim, a vida do homem, não é? Antes de casar, depois de casar. O meristema primário é o cara antes de casar, cresce só para cima. O meristema secundário é o cara depois que casa, que ele cresce para os lados. Perfeito? Então, os meristemas secundários, eles crescem lateralmente, promovem o crescimento lateralmente no vegetal e estão presentes nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas. Via de regra, monocotiledônea não tem meristema primário. Monocotiledônea não tem. Tudo bem? E ela vai ocorrer apenas em regiões que já passaram pelo crescimento primário. Bem? Uma coisa que eu preciso que vocês saibam é que o meristema secundário, uma das características dele é a presença de células enfileiradas. Está vendo essas células aqui? Ó? Isso aqui é o câmbio vascular, que é um dos meristemas. Beleza? Então, olha aqui que legal. Olha só, essas células aqui, todas empilhadinhas. Essa é uma característica dos tecidos, dos meristemas secundários. Tudo bem? São células enfileiradas. Joia? E lá no meristema primário, nós tínhamos quantos meristemas mesmo? Procâmbio, meristema fundamental, protoderme e caliptrogênio. Aqui são só dois. Câmbio vascular e felogênio. Somente esses dois aqui. Tudo bem? Ó, esses dois. Joia? E esses tecidos, eles são tecidos bidirecionais. Como assim bidirecionais, William? Ele vai formar tecido para dentro e tecido para fora. Tudo bem? É isso que ele vai fazer. Em relação, então, esse aqui também é outro desenho que eu passaria para vocês. Olha, aqui está o câmbio. O câmbio está em amarelo. Perfeito? E o felogênio também está em amarelo. Então, normalmente, quando eu estou no quadro, eu uso padrão de cores. Tudo bem? Por exemplo, os meristemas ali estão em amarelo. Lá no meristema primário, vocês viram, o padrão estava em vermelho. Joia? Então, o felogênio, ele vai formar para fora o suber e para dentro a feloderme. Esse conjunto formado por suber, felogênio e feloderme, ele vai dar origem à periderme. Cara, esse nome despenca em prova de vestibular. Despenca. Beleza? Então, periderme. Uma coisa que precisa ficar claro. A periderme, ela não veio da epiderme. Ela substitui a epiderme. Beleza? Então, o felogênio, ele substitui a epiderme. Tudo bem? Aí, nós temos aqui o câmbio. O câmbio, ele vai formar para fora o floema e para dentro o xilema. Só que agora é xilema secundário e floema secundário. Porque floema primário e xilema primário são formados pelo procâmbio. Aí, meus amores, se você conseguir perceber, porque isso aqui é um crescimento secundário inicial, como está escrito aqui ao lado. Tudo bem? Nesse crescimento secundário inicial, você tem um câmbio, aqui chamado de câmbio interfascicular, que está entre os feixes, porque isso aqui é um feixe, ó, entre os feixes, e esse que está dentro aqui é chamado de câmbio intrafascicular. Perfeito? Só que isso, quando o vegetal estiver todo pronto, tá? O crescimento já tiver bem avançado, essa história de câmbio intra e interfascicular desaparece. Por quê? Aqui dentro vai formar xilema em toda a extensão
E aqui fora vai formar floema em toda a extensão. Então fica apenas câmbio vascular. Lembrando que câmbio, floema e xilema no caule, tudo bem? Formam os feixes vasculares ou feixes liberolenhosos, tudo bem? E para eu pegar esse corte, aqui está o meristema primário, certo? Para conseguir pegar crescimento secundário, eu tive que pegar numa parte mais velha da planta, que é essa daqui. Lembrando que as partes mais jovens da planta é o ápice do caule e o ápice da raiz. E as partes mais velhas são aquelas próximas ao solo. Beleza? À superfície do solo. Joia? Aqui algumas figuras agora para vocês verem que floema e xilema e câmbio fascicular, interfascicular, eles existem, não é? Então aqui, por exemplo, isso daqui, ó, é o câmbio. Olha só, aqui é o xilema e aqui é floema. Tudo bem? Tranquilo? E aqui está o início da formação do câmbio. Início. Aqui já está o câmbio totalmente formado. Ó. Pode ver que agora ele começa a formar xilema para dentro. Tudo bem? Isso aqui já é xilema secundário. O xilema primário, tá vendo isso aqui, ó? Esse pedacinho é essa pontinha aqui só. Beleza? Que ele vai crescendo bastante, tá bom? E aí nós temos aqui o felogênio. Para quem nunca viu um felogênio na vida, olha só. O felogênio, ele surgiu abaixo da epiderme. Ó, aqui é a epiderme. Tudo bem? O felogênio surgiu abaixo. E aqui já é a primeira camada do suber, que ainda está viva. E aqui a camada chamada feloderme. Tudo bem? Então, aqui são algumas figuras para ilustrar para vocês. Joia? O câmbio fascicular, ele tem origem do procâmbio, que está no meio ali. E o câmbio interfascicular e o felogênio, eles têm origem a partir da desdiferenciação de células adultas, normalmente parênquima. Como seria isso? Ó, a célula meristemática, ela se dividiu e posteriormente se diferenciou em um parênquima, por exemplo. Esse parênquima, por algum motivo, ele volta a ter ação meristemática e origina, por exemplo, o câmbio e o felogênio. Beleza? Tranquilo? Tecidos adultos. Os tecidos adultos de revestimento, ou os tecidos adultos ou permanentes, são divididos em tecidos de revestimento, tecidos parenquimáticos, tecidos de sustentação, tecidos de condução e estruturas secretoras que podem estar em qualquer um desses tecidos. Tudo bem? Então, vamos. No revestimento, nós temos a epiderme. Por favor, lembrem sempre disso. Olha só. Por que lembrar sempre disso? Todo tecido que tem origem a partir de um meristema primário, ó, gente, tô com frio na minha careca. Vou terminar a aula de boné. Joia? Então, olha, aqui acontece o seguinte, tá? Todo tecido que tem origem a partir do meristema primário, ele é um tecido adulto primário. Todo tecido que tem origem a partir de um meristema secundário, ele é um tecido adulto secundário. Como a epiderme vem da protoderme, ou também chamado de dermatogênio, então ela vai ser um tecido adulto primário. Tudo bem? E aí, as características que ela tem é um tecido vivo, constituído por vários tipos celulares e podem apresentar aí tricomas, estomas, emergências, tudo bem? E então nós temos que elas revestem as partes jovens do vegetal. A sua função é de proteção, como qualquer tecido de revestimento, a função é proteção, tudo bem? E aí pode ser proteção contra choques mecânicos, contra a invasão de agentes patogênicos, contra a perda excessiva de água, não é? Também tem a função de absorção de água pelas raízes, tá? E a estrutura, elas têm células justapostas, olha a epiderme aqui, ó. Células justapostas, normalmente são aclorofiladas. Por que normalmente? Existem plantas aquáticas que podem apresentar cloroplastos e as plantas, por exemplo, as briófitas apresentam cloroplasto em sua epiderme também, tá? Elas apresentam uma cutícula. Ó, tá vendo essa parte vermelha aqui? Isso aqui também é uma imagem que eu fiz. Ó,
Tá vendo essa parte vermelha? Isso aqui é cutícula. Isso aqui é de uma substância chamada cutina, que é uma substância lipídica que impede a perda excessiva de água pela transpiração cuticular. Tudo bem? Então serve para proteção, para evitar perda excessiva de água. Normalmente, essa epiderme ela é uniceriada, ou seja, ela tem uma camada. Porém, existem algumas que são multisseriadas, tá? Como acontece nas folhas da clúzia, que é essa planta que está ao lado aqui, ó. E agora, que pode cair, é essa raiz, essa epiderme multisseriada da raiz, que é o velame. Essa daqui recebe o nome especial. Tudo bem? Então, ela está presente normalmente em plantas epífitas. Joia? Como é o caso das orquídeas e algumas aráceas. Joia? Tranquilo até aqui? Sussa? Então tá bom. Anexos à epiderme. Aqui no fundo também são imagens minhas. Vendendo meu peixe, hein, garoto? São tricomas, tudo bem? Então, tricomas são os pelos das plantas, só que a gente chama de tricoma. Então, esses tricomas tectores, eles servem para proteger contra a perda excessiva de água, serve para proteger contra a herbivoria, tudo bem? Aqui no algodão, por exemplo, são tricomas da epiderme da semente. Tudo bem? Então, é o algodão que a gente usa para fazer roupa aí. Joia? Os tricomas glandulares, eles secretam N substâncias, tá? Esse que vocês estão vendo aí é da planta... oh, meu Deus do céu! Da urtiga. Tudo bem? Então, aqui você tem alguns tricomas glandulares, por exemplo, ó, aqui tem um tipo de tricoma glandular, esse aqui é o tricoma glandular da planta carnívora que secreta substâncias para segurar os animaizinhos e até mesmo substâncias digestivas, tá? E aqui o da urtiga, ó, tá vendo? Que é o que vocês viram ali do raminho, né? Então, aqui ele tem essa base que contém as substâncias. Aqui, ó, olha só, tá vendo? Isso aqui ele espeta, né? Quando a pessoa rela, dá aquela coceira aí no corpo. Tudo bem? Acúlios. Pessoal, acúlios são anexos à epiderme. Então, por exemplo, os acúlios da roseira não são espinhos. Tudo bem? Qual que é a diferença? O acúlio, ele é uma estrutura epidérmica. Então, se você olhar aqui, por exemplo, esse pontilhado é xilema e o azulzinho é floema. Tudo bem? O espinho, ele tem a sustentação do xilema e do floema. Ao passo que o acúlio, que é esse cara aqui, é o acúlio. Ó. Esse é o acúlio. Tudo bem? Ele é uma estrutura epidérmica, então ele não tem ligação nenhuma com os vasos. Inclusive, se você pegar e forçar ele lateralmente assim, ele quebra facilmente. Tudo bem? É claro que se você colocar o dedo aqui, você vai espetar. Mas se você empurrar ele assim, ele quebra facilmente. Ah, professor, e se eu colocar o dedo assim? Sabe como é o nome disso? Burrice. É óbvio que você vai espetar o dedo, né? Então tá bom. Os estômatos, tudo bem? Ou complexos estomáticos, eles são estruturas epidérmicas que realizam as trocas gasosas com o ambiente, tá? E ele participa também da ascensão da seiva no xilema, como vocês vão ver na fisiologia, tá bom? Ele é formado pelas células guarda, que são essas estruturas aqui, ó. As células guarda, que tem forma de rim ou forma de feijão, tá bom? Essas paredes internas dela são mais espessas, tá? Porque essa região ali, entre essas duas fendas, é o ostíolo, que é o local por onde ocorrem as trocas gasosas. Ao lado delas estão as células acessórias, ou também chamadas de células anexas ou células subsidiárias. A botânica já quase não tem nome. E ainda tem um monte de sinônimo, né? Aí ferra a vida de todo mundo, beleza? Então, é o ostíolo, as células guarda e as células acessórias. Só lembrando que as células guarda são as únicas células da epiderme, não é? São as únicas células ali que estão anexas à epiderme, na verdade, né? Que realizam trocas gasosas, tá bom?
E embaixo desse ostíolo aqui, ó, está a câmara subestomática. Tudo bem? Que é onde os gases chegam ali para depois se difundir para o meio. Tá? Então, os gases vêm por aqui, ou então entram por aqui, como é o caso do CO2. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a estrutura dos estômatos. Aqui eu tenho estômatos fechados e aqui eu tenho estômatos abertos. A fisiologia da abertura e fechamento dos estômatos a gente vê lá na fisiologia, tá bom? Periderme. Origem. Filogênio. Tudo bem? Então, a periderme ela é um conjunto de tecidos de origem secundária. Ó, aqui, isto daqui é periderme, e a periderme vai empurrar a epiderme para fora. Tá bom? Vai empurrar a epiderme para fora. Então, a periderme é formada pelo suber, filogênio e feloderme. Ela reveste os tecidos adultos, ela reveste a planta em regiões com crescimento secundário. Tudo bem? A feloderme, que é essa camada aqui, ela pode ser formada por uma ou poucas camadas de células vivas. O filogênio também é vivo. Tudo bem? Agora, o suber, felema ou cortiça, o nome mais comum para a prova é suber, ele é um tecido morto. Então, você não pode falar que a periderme é um tecido morto. A periderme, ela contém células mortas, que são as células do suber. Beleza? Mas a periderme ela é formada pelo suber, que é morto, é formado pelo filogênio, que é vivo, e pela feloderme, que é vivo. Tudo bem? Então, esse tecido aqui, ele reveste as partes velhas, normalmente de caules e raízes, e protege contra pancadas, ou seja, proteção mecânica, isolante térmico. Tudo bem? Então, aqui, ó, você vê o filogênio, aqui feloderme, né, ó. Aqui o filogênio e aqui o suber. Tudo bem? Aí, meus amores, eu preciso que você saiba que existem plantas que apresentam um suber bem espesso, que inclusive é utilizado para fazer rolhas de cortiça, como é o caso do quercus, ou chamado de sobreiro, que inclusive é muito comum em Portugal, tudo bem? Que são plantas que têm uma cortiça um pouco esponjosa. Você consegue observar isso bem aqui, ó. Ela tem uma cortiça esponjosa. Só que você não pode arrancar ao redor da casca inteira, senão você vai matar a planta. Então, você arranca primeiro de um lado, depois arranca do outro. Tudo bem? Beleza? Então, tá bom. Anexos à epiderme. Eu coloquei essa planta aqui porque é uma goiabeira que eu sempre uso de exemplo em sala de aula. Tudo bem? Então, o ritidoma, na verdade, é o conjunto de células, de tecidos mortos que se acumulam na superfície da planta. Tudo bem? É o conjunto. Então, o termo periderme não deve ser confundido com casca ou ritidoma. Por quê? A periderme contém tecidos vivos. O ritidoma é só tecidos mortos. Tudo bem? Então, quando surge uma... Olha só, olha aqui no desenho. Quando surge uma nova periderme, ó, por exemplo, essa aqui era uma periderme antiga, essa daqui é uma periderme nova. Quando surge essa nova periderme, ela empurra a periderme velha e ela se acumula ali. Pode acumular ou pode se soltar. Então, essa é o ritidoma, essa casquinha que se solta aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Então, não confundir. Periderme, ela tem tecidos vivos e tecidos mortos. Ritidoma é o conjunto de tecidos mortos que se originou devido à presença de novas peridermes. Então, surge uma periderme e empurra a antiga. Surge uma periderme e empurra a antiga. Tudo bem? E as lenticelas, que são estruturas análogas aos estômatos. Por quê? Tem origens diferentes, mas a mesma função. Isso daqui é uma lenticela, ó. Tá vendo? Que são estruturas que realizam trocas gasosas, só que estão presentes no suber. Então, quando você corta uma lenticela, você vê assim, ela é uma parte do suber que tem um tecido mais frouxo, ó. Tá vendo? Um tecidinho mais frouxo. Aí ela realiza trocas gasosas onde tem suber. Perfeito?
Assim, então, nós fechamos essa parte de tecidos meristemáticos e também fechamos a parte de tecidos de revestimento. Um grande abraço e até mais!